Queria agradecer a todos pela comparecer mais uma vez a esta reunião online. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Mas antes de lermos a palavra de Deus, nós vamos ter um momento em oração, vamos pedir as bênçãos de Deus. Senhor, nosso amado Deus e Pai, mais uma vez entramos na Tua presença santa, sentindo, ó Deus, a nossa profunda necessidade da Tua ajuda numa reunião como esta. Sentimos o peso, a responsabilidade, ó Deus, ao mesmo tempo que a mesma alegria em podermos anunciar as boas novas da salvação. Agradecemos a Ti, pois ela foi tão maravilhosamente útil, ó Deus, para nós que já temos crido. E reconhecemos que também será para todo aquele que crê na mensagem do Evangelho. Por isso pedimos as Tuas bênçãos, pois sem a Tua ajuda, ó Deus, nada poderá acontecer numa reunião assim. Contamos com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Ajuda-nos, não apenas na leitura da Tua palavra, mas também, ó Deus, na entrega da mensagem. Abençoe nossos amados ouvintes, para que estejam atentos, para que possam, ó Deus, realmente buscar essa grande salvação enquanto está disponível, enquanto se pode achar, que possam sentir, ó Deus, a urgência de que hoje ainda é o dia de salvação. E assim nós entregamos, ó Deus, esta reunião nas Tuas mãos, pedindo a Tua ajuda e a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria ler alguns versículos, primeiramente no livro de Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2. Quem sabe no capítulo 1 e o versículo 1, apenas para nós ganharmos um pouco de contexto daquilo que nós vamos apresentar. O versículo 1 do capítulo 1, ele diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, capítulo 2 e versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Reparem o versículo 2, comecinho dele. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra, Deus acabado a sua obra. E somente alguns versículos no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. E versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Eu queria que vocês reparassem no versículo 18, finalzinho dele, um de cada lado e Jesus no meio. Versículo 30.
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. É só isso que nós vamos ler e que Deus nos abençoe e nos ajude com mais esta pregação do Evangelho. Meu amigo, eu tenho muita convicção, mais uma vez, de que Deus está querendo falar contigo numa reunião como esta. Nós compreendemos, dadas as circunstâncias, que este é também um bom instrumento para nós publicarmos a mensagem do Evangelho. E nós temos muita convicção de que mesmo numa reunião assim, numa sala virtual, Deus está disposto a falar contigo e a mostrar o caminho para a salvação da sua alma. Para isso, nós separamos alguns versículos que nós lemos, primeiramente no livro de Gênesis e agora no Evangelho de João, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, nós somos informados que a maneira como Deus criou todas as coisas, em Gênesis, por exemplo, e como tudo começou aqui neste mundo, de maneira tão grande obra da salvação. Duas obras totalmente consumadas. Duas obras feitas por Deus. Foi Deus quem criou este mundo. Foi Deus quem o completou com todas as coisas. E lá sobre a cruz, Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele consumou a obra da nossa salvação. Duas obras feitas por Deus. Sendo que foi feita por Deus, nós chegamos à seguinte conclusão: são obras perfeitas. Na criação, uma obra tão perfeita que Deus, quando completou no sexto dia, ele disse aquelas palavras: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, muito bom. E ele descansou no sétimo dia de toda a obra que ele havia feito, e que aos seus olhos estava tudo muito bom, perfeito. Mas quando nós chegamos lá na cruz, novamente uma obra consumada por Deus, Deus o Filho, o Senhor Jesus Cristo consumou aquela obra sobre a cruz. E ele pôde dar aquele grande brado, do qual nós já lemos, e talvez o amigo já deva ter ouvido. Aquelas palavras que o Senhor Jesus pôde dizer ao consumar a sua obra sobre a cruz. Ele disse em grande brado, num alto e bom tom: está consumado, está feito, está acabado. A grande obra da salvação havia sido consumada pelo Senhor Jesus Cristo.
uma obra perfeita, tão perfeita, que Deus, o Pai, aprovou aquela obra. E ao primeiro dia, ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo de entre os mortos. Pois diz a Bíblia que lá sobre a cruz do Calvário, ao consumar aquela obra, por causa dos nossos pecados, Cristo entregou o Espírito, ele deu a sua vida, ele morreu pelos nossos pecados. Mas antes de entregar a sua vida, aquele grande brado que foi ouvido com tanta clareza, não houve dúvidas, está consumado. Que obra! Uma obra feita por Deus, uma obra perfeita, uma obra completa, uma obra que alegrou a Deus, pois nessa obra Deus fez justiça contra os nossos pecados, castigando os nossos pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus esgotou toda a sua ira contra os nossos pecados na pessoa do seu próprio Filho, quando os nossos pecados foram lançados sobre ele na cruz. Deus o castigou. Estava consumado. Uma obra que agradou a Deus de tal maneira que no primeiro dia da semana, Deus o ressuscitou de entre os mortos. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Levantei hoje em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Os dias anteriores estavam bem frios. Ontem nós tivemos um sol muito bonito, muito bom. E hoje, ao sair bem cedo, eu pude ver novamente sol aqui em Santa Maria. Que dia lindo foi hoje. Talvez você entenda o que eu estou falando, como nós temos tido e podemos apreciar a beleza de cada dia, mesmo sabendo que esse mundo que nós temos hoje não é igual a quando Deus criou lá no começo, quando o pecado ainda não havia entrado aqui neste mundo. E mesmo com a entrada do pecado, nós ainda apreciamos e usufruímos de cada dia. E como no nosso caso, aqui em Santa Maria, que dia agradável, que dia lindo nós tivemos hoje. Sabemos apreciar a beleza de um dia. Talvez se nós perguntássemos para os nossos ouvintes numa reunião como esta, uma pergunta bem simples. Nós já temos até lido sobre o assunto e já temos até falado alguma coisa já. Se nós perguntássemos para você, quem é mesmo o Criador de todas as coisas? O Criador deste mundo e de todas as coisas que há no mundo. Mas nós acabamos de falar, nós já até lemos lá em Gênesis. E talvez o amigo, sem dúvida alguma, poderia responder: o Criador de todas as coisas é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Não há dúvida disto. Ele é aquele quem é o autor da criação. Nós respondemos assim com toda a segurança, porque temos base bíblica. Deus é o Criador. Ele criou todas as coisas. E se o amigo responde assim, tu responde bem.
Você está corretíssimo, porque isso é verdade. Deus é o autor da criação deste mundo. Foi Deus quem fez todas as coisas que há no mundo. E nós, como habitantes deste mundo, usufruímos, aproveitamos da obra da criação de Deus. É isso que nós fazemos. O amigo está vivendo o dia de hoje. Está na sua casa. Está usufruindo do ar que nós respiramos. Foi Deus quem nos deu essas coisas. O alimento que nós temos, a vida, o coração que bate em nossos peitos. É Deus quem nos dá vida, como disse o apóstolo, e a respiração e tudo mais. Ele é o autor da vida e é o autor de todas as coisas. Respondemos bem assim e usufruímos daquilo que Deus criou aqui neste mundo. Conhecemos até pessoas que apreciam tanto este mundo que nem querem sair daqui deste mundo. Se pudessem, viveriam para sempre aqui neste mundo. Pois é, Deus é o autor da criação. E nós, como suas criaturas, usufruímos, aproveitamos das coisas criadas por Deus. Mas deixa eu fazer outra pergunta. Nós já falamos sobre isso. O amigo respondeu muito bem quando disse que o autor da criação é Deus. E é mesmo. E que nós usufruímos, todos nós, daquilo que Deus criou. A pergunta que eu faço agora: quem é o autor da salvação? Nós já lemos lá sobre a cruz. Cristo deu um grande brado, dizendo: está consumado. De maneira que nós podemos dizer, pois todas as escrituras apontam para ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da salvação das nossas almas. E ele a consumou lá sobre a cruz. Isso é verdade, meu amigo. E que grande verdade é esta? A palavra de Deus aponta para Cristo, Deus manifesto em carne, que teve que descer a este mundo, não para criar alguma coisa no mundo, mas para ser o autor e consumador da nossa salvação. Ele foi até a cruz do Calvário, e lá sobre a cruz, para consumar a obra da nossa salvação, ele teve que pagar um preço altíssimo, muito diferente de quando ele criou o mundo e todas as coisas que há no mundo, pelo poder da sua palavra, como nós lemos em Gênesis, e disse Deus: haja luz e houve luz. Mas para salvar os pecadores, não bastava apenas falar. O próprio Deus teve que vir a este mundo. Nasceu aqui neste mundo. Viveu entre os homens. Andou entre nós. Mas ele teve que ir até a cruz. Ele precisava morrer. Ele teve que subir até o Calvário. Ele teve que sobre ele receber algo que não havia cometido, os nossos pecados.
Deus precisava castigar os nossos pecados. E ele mandou a vítima perfeita a este mundo, o seu próprio filho. E lá sobre a cruz, o Senhor Jesus carregou sobre ele os nossos pecados, diz a Bíblia. E carregando sobre ele os nossos pecados, diz a palavra de Deus, Deus então o castigou sobre a cruz. Os nossos pecados foram castigados do Senhor Jesus Cristo. As nossas ofensas contra Deus, lançadas sobre Cristo e cobradas dele. Diz a Bíblia, Deus não poupou o seu próprio filho, antes o castigou por nós. E lá sobre a cruz, após ter sido a propiciação, vamos dizer, o vaso aonde os nossos pecados foram lançados. E Deus o castigou. E após receber o castigo que nós merecíamos, ele deu aquele grande brado: está consumado. A grande obra da salvação está consumada. E nós perguntamos para o amigo: quem consumou a obra da cruz, a obra da nossa salvação? Pois é, o Senhor Jesus a consumou. Nós não temos dúvida disto. Ele mesmo diz, e a Bíblia confirma isto. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi ele que consumou a nossa salvação. Pois é. Quero fazer outra pergunta. Tu respondeu bem sobre a criação, lembra? Deus criou todas as coisas e nós descansamos nas coisas que Deus criou. Nós aproveitamos as coisas criadas por Deus neste mundo. A obra da salvação foi feita por Cristo, consumada por ele na cruz. Deus ficou tão satisfeito, reconheceu, a dívida foi paga, e no terceiro dia o ressuscitou a Cristo de entre os mortos. Meu amigo, a pergunta que eu faço: você tem descansado nesta obra? Eu não estou falando da criação. Eu estou falando da obra de Cristo, da salvação da nossa alma. Você já tem apreciado o valor desta obra, descansado, aproveitado. Em outras palavras, um crente em Cristo, na obra que ele fez, aproveitando como algo mais precioso do que a obra da criação, a obra da salvação das nossas almas. Tem muito mais valor, pois nos garantirá a todos nós que cremos a vida eterna. Seria muito precioso se nesta noite você pudesse apreciar essa obra da salvação de Cristo. Somente para encerrar, você percebeu? Adão, na criação, não foi convidado a participar da obra da criação de Deus. Aquilo tudo foi dedo de Deus só. Mas ele foi convidado a descansar. Eu acho muito precioso isto. Foi convidado a descansar na obra que Deus criou. Ele não precisou fazer esforço algum.
apenas chegar e descansar. A obra de Cristo é a mesma coisa, meu amigo. Para você ser salvo, você não é convidado a fazer alguma coisa, não é convidado. A obra já está consumada, mas você é convidado para descansar na obra de Cristo. Isso é muito precioso para nós. Convidados para descansar. Todo aquele que crê tem a vida eterna, que seja a tua realidade nesta reunião, agora mesmo. Amém.